Começa agora Rádio Rio Pardo Notícias. Olá, muito boa tarde. Rádio Rio Pardo Notícias no ar, aqui na FM 103.5, a Rádio Rio Pardo em todas as suas plataformas e também na SPTV. Uma sexta-feira com muitas informações, principalmente partindo do programa Cidade Alerta hoje, onde nós tivemos duas entrevistas importantes e entrevistas que realmente nós estaremos repercutindo agora e trazendo para vocês aqui dentro do nosso programa. A primeira foi com a vereadora Jane Franco. A vereadora solicitou um espaço junto ao programa Cidade Alerta e trouxe algumas questões referindo-se aí ao seu nome estar envolvido, né, numa investigação que acontece por parte da Justiça de possíveis irregularidades no tempo em que ela era secretária do Trabalho, Cidadania e Assistência Social. Vamos ouvir esta primeira parte do que disse hoje pela manhã a vereadora. Para mim é uma satisfação imensa estar novamente aqui nesse espaço, o qual por muitas e muitas vezes já estive aqui, sempre fui muito bem acolhida, tanto aqui na rádio como por todos os ouvintes. Coisa boa, vereadora. Então vamos, a partir de agora, começar a conversar. E a primeira questão que a gente fala, até fazer contato com a senhora, vou inverter um pouquinho, tá, vereadora? Inverter um pouquinho a ordem do que a gente tinha programado. Há 2 semanas o secretário da administração, o secretário Salgueiro, né, o Cristiano Salgueiro, esteve aqui na rádio, concedeu uma entrevista sobre alguns assuntos. Entre os assuntos, o secretário acabou, né, fazendo aí uma referência, né, ao seu nome, acabou citando o seu nome, e imediatamente a gente manteve contato com a senhora. A senhora tomou conhecimento do que o secretário falou e, obviamente, que esse espaço, o mesmo usado pelo secretário, está à sua disposição para tratar deste assunto, vereadora. Primeiro, o Tadeu, eu agradeço, a Daniel, eu agradeço imensamente, né? O momento que vocês me comunicaram, que havia sido citado meu nome aqui na rádio, e agradeço e dizer para ti que o assunto que me traz aqui hoje é um assunto bastante pertinente. Eu creio que o secretário se perdeu de uma forma muito infeliz, porque ele só tinha que ter respondido ao pedido de informação, o qual eu fiz como vereadora na Câmara de Vereadores, em relação de que a secretária Márcia Brum estava recebendo na mesma pasta da saúde, a qual ela já não é mais secretária. E se havia 2 secretárias lotadas no mesmo espaço, porque a Márcia Brum continuava na saúde, não só na Folha, como também no mesmo espaço. Então era simples. Como ele disse, ele poderia me responder através de um ofício, que é como eles fazem, mas o que me causou estranheza foi o fato de que o secretário se utiliza e vem se utilizando desse subterfúgio sobre a lei geral de proteção de dados, para não nos responder o que a ele não interessa responder. E aqui na rádio ele usou a minha folha de pagamento, quando na Câmara também tem outras, inclusive vereadora da base já teve a mesmo percentual meu comprometido, como ele tem na folha de pagamento na prefeitura, e eu posso te mostrar aqui posterior. Só ele que ele tem 4, tem um que chega a estar comprometido, quase 95%. Então, como eu disse na segunda, Daniel, e usando a mesma expressão que ele que ele falou aqui, sobre cuidar do seu gramado, né? Que às vezes o da gente está amarelo e tem uns que às vezes está queimado. Então, secretário, não há necessidade de tamanho destempero de vir para justificar e dar uma resposta apenas para nós, né? Porque eu fui questionada por funcionários, para ele vir e fazer a fala infeliz do que ele fez. Estou mais tranquilo, porque o assunto que me traz aqui hoje é um assunto bem mais pertinente e bem mais sério. Pois é, então, secretária, ou vereadora, me chamou de Tadeu, eu chamei de secretário, assim a gente vai indo. Faltando 19 minutos para as 9 horas da manhã, eu vou deixar então uma pergunta, Joãozinho, para a vereadora, que é o assunto que a vereadora sugeriu aqui o espaço. A gente aproveitou, obviamente, para fazer essa primeira pergunta, mas a gente tem o nome da vereadora, né, apareceu em diversas conversas nas redes sociais, nas ruas, enfim, as pessoas comentaram, atrelado a supostas irregularidades que estariam sendo investigadas também, né, pelo Ministério Público, pela Justiça, ainda quando a
vereadora era secretária do Trabalho, Cidadania e Assistência Social aqui em Rio Pardo. Além do nome da vereadora, obviamente, diversos nomes foram mencionados naquela oportunidade e, obviamente, que dentro da nossa contexto a gente acabou não publicizando aquela informação com os seus nomes, até porque tínhamos uma questão até ética jornalística, aguardar que as coisas acontecessem até no que diz respeito a ser citado. E agora o nome da vereadora foi citado e é por isso que a vereadora está aqui, então, para tratar sobre esse assunto. Por favor, vereadora. Pois bem, Daniel. No momento que houve essas denúncias em dezembro, né? Eu tive a oportunidade de conversar contigo e disse, né? Eu não vou me pronunciar, não fui notificada ainda. No momento que eu for notificada, eu vou sim tomar ciência do que diz lá a minha parte, vou constituir um advogado e vou apresentar minha defesa, mas vou primeiro me ater ao que tem em relação dessa denúncia. E é bem como tu dissestes, né? Tomou conta das redes sociais, tomou conta de tudo, com o meu nome. Nós somos 25. São 25 pessoas envolvidas que 90% da população de Rio Pardo, 99% não sabe quem são os outros. O meu nome é o nome em destaque, o meu nome, e até porque nós estamos num ano político, num ano eleitoral mais do que nunca, né? E da forma com que ele vem sendo da forma com que ele vem sendo tratado, da forma com que ele vem sendo apresentado e discutido, ele não vem sendo apresentado de uma outra forma que não seja ela política. Sim. Tanto que a gente tem um requerimento que entrou na casa pedindo acesso a este processo. Processo esse que desde o primeiro dia ele estava desta forma aqui, dobrado, embaixo do braço da vereadora, dentro nos corredores da Câmara, dentro dos gabinetes, nos estacionamentos, nos locais onde convive com demais pessoas, e mostrando para todos. Inclusive, no dia 3, quando eu entrou na Câmara o meu pedido para criar uma comissão para que pudesse acompanhar as doações que a população estava clamando, o desespero, que precisando, as doações não chegavam. No dia 4, dia seguinte, a promotora chama o executivo, legislativo, que é legislativo, nós temos um colega da casa, acho que é o vereador Getúlio que está participando, através de entidades, e as entidades, e formam uma força-tarefa para poder, então, fazer o acompanhamento das doações. E posterior, horas depois, então, foi enviado um link com todo o processo para grupos do WhatsApp, foi encaminhado para partes de perfis pessoais, e assim foi. Então não há um não conhecimento. E o fato que me traz aqui, como eu te disse para ti, tá? Eu nunca gostei da tal da hipocrisia. Tem gente que sobrevive dela, né? Eu não. Eu disse que viria, eu estou aqui, porque primeiro, eu tenho três defesas a ser feitas, tá? Defesas justificativas. A primeira defesa, eu tenho que fazer ela na justiça. É lá que a gente apresenta provas, contestações, testemunhas, documentos. E a segunda é para a população que me elegeu, a população que me conhece, a população que sabe de onde eu venho, da minha história, sabe da minha forma de proceder e a minha trajetória. É essa população que confiou em mim, a minha família, os meus amigos, que é o motivo de eu estar sentado aqui hoje para estar dando essa satisfação. E não a político. Até porque na posterior aqui eu vou te mostrar o quanto tem para que seja feito politicamente. E também a defesa, a justificativa política. E dessa eu não tenho medo. Não tenho medo. Não tenho medo de nenhuma delas, estou muito tranquila, né? Principalmente porque tem muito para ser feito. E há de se dizer inicialmente que esta ação
dessas denúncias envolve 3 secretarias: da Assistência Social, a Secretaria da Saúde e da Educação, num total de R$200 mil. Ou seja, a parte que a mim é conferido, como se fosse feito compras e não entregue, como se fosse feito, no caso ali, o que está descrito de que houve diferença em compra de valores, isso seria de R$25 mil. Então eu estou muito tranquila, tá? Em relação do que eu possa dizer. O Ministério Público trabalha também, Daniel. Ele trabalha com investigação, ele trabalha com informação. Tá? E eu aqui não questiono, nunca questionei o trabalho da Justiça. Sou uma pessoa que nunca questionei. Tá? Sempre respeitei e pautei por isso. Sim. E assim, quero te dizer para ti. Num dos depoimentos, e hoje eu posso falar porque eu tive acesso, o depoimento da doutora Sônia Cruz, quando ouvida, ela disse que não viu computadores lá. Ela já estava 4 meses na pasta, mais de meses ela já estava quando foi ouvida, né? E ela disse que não viu computadores lá. Computadores tem que ter. Talvez ela não soubesse a origem. Mas eu quero te dizer que aqui, Dani, e aqui eu quero te mostrar, aqui tem, aqui eu tenho um dos computadores, tá? Aqui tem mais 2 computadores. E aqui nós temos o notebook. Temos também uma fala sobre de que não foram compradas o tecido para confecção de edredom, haja vista que não tinha a nota fiscal na receita. Tá? Essa parte não me compete, porque eu não respondo por essa parte de notas da empresa. Mas eu tenho aqui a confecção dos edredom. Isso também fazia parte e isso faz parte também da denúncia. Aqui também, em outros locais, a confecção dos edredom. Aqui segue aqui também, não vou mostrar porque tem pessoas, né? Aqui pode ficar expondo as pessoas. Então, Daniel, tem várias fotos dessas aqui, em todos os lugares em que foram feitas, e isso foi um curso que durou 2 meses, uma oficina que durou 2 meses. Então eu tenho certeza do que foi feito. Fora isso, Daniel, a gente comprou muitas coisas, porque quando eu assumi a secretaria, eu assumi uma secretaria com R$9. R$9 era a conta que maior valor tinha. Era uma secretaria que faltava tudo. E de imediato nós tivemos que ainda devolver R$24 mil, que a gestão anterior do MDB havia comprado em setembro de 2016 da eleição, carne, queijo e presunto, no valor de 24 mil, de uma verba do Bolsa Família, o qual foi aberta uma sindicância e o ex-prefeito teve que devolver. Então nós começamos a trabalhar de fato a partir do 7º mês. E nós compramos. Tá aqui, tudo isso aqui foi compra que foi pela secretaria. Aqui nós temos os liquidificadores, nós temos aqui a parte dos micro, nós temos aqui as partes de cadeiras que não tinha, porque não tinha nem cadeira para a gente sentar, ventilador, bebedor, temos ainda aqui a parte que também veio, que era os freezer que foram comprados. E além disso também foi mencionado, Dani, que as mochilas teriam sido compradas, as mochilas, e que essas mochilas teriam sido a metade, como se comprássemos 100, se eu não me engano é isso, e tivessem recebido 50. Somente nas fotos que foram encaminhadas, tá? Nós temos aqui, só nessas aqui tu pode ver, tem mais de 20
Aqui fora as crianças, isso foi de um período só que foi. Fora as crianças, tem as outras fotos que tem mais 28, fora o outro período que a gente foi para poder entregar e as crianças não vinham, tu deixava. Como também tem o material escolar que também ficou. Então eu tenho fotos, eu documentei essas coisas. Claro. E aí o que eu te digo com isso? Teve gente que foi prestar depoimento e achou que podia dizer o que queria. Esqueceram que estava sendo gravado. Tá? Mas quero te dizer para ti, a minha tranquilidade de estar aqui hoje é de prestar conta da forma com que foi feito e na certeza de que eu nunca peguei R$1 dos cofres do município. Então todos esses apontamentos, vereadora, que a senhora mostrou aí, essas imagens, enfim, né? A gente não pode mostrar exatamente tudo porque, como a vereadora disse, envolvem pessoas, crianças, enfim. Mas tudo isso que foi colocado estava apontado como alguma irregularidade, perfeito? Só para a gente entender. Vereadora, só vou pedir um tempinho aqui para a gente poder fazer o intervalo, senão... Daqui a pouco nós seguimos, hein? Daqui a pouco nós seguimos com o que disse a vereadora Jane Franco hoje de manhã no Cidade Alerta. Vamos ao intervalo e já voltamos. Rádio Rio Pardo Notícias. Voltamos aqui no Rádio Rio Pardo Notícias. Nós estamos trazendo nosso programa hoje, repercutindo o que a vereadora Jane Franco do Podemos falou hoje no programa Cidade Alerta, a vereadora que teve seu nome envolvido numa investigação de possíveis irregularidades do tempo em que ela era secretária do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, e ela usou hoje o espaço do programa para tratar deste assunto. Ouça a segunda parte da entrevista. Daniel, é importante dizer que a Secretaria da Assistência Social, a gente trabalhou com um orçamento de média de quase 7 milhões. Tá? Dentro da Secretaria, nós, através de um TAC com o Ministério Público, nós construímos cerca de 20 chalés do chão, tá? Com água, com luz, 2 quartos, sala e varanda, tudo junto. Além disso, tá? Eu qualifiquei os alimentos, porque quando eu cheguei naquela casa, não tinha alimentos. E a ata do que vinha, a gente pagava... Na ata, R$4 e pouco, a margarina vinha uma até de R$1 e pouco. O café era uma marca terrível, o Debrecht, e a gente pagava cerca de R$10 pela ata, o pacote de café, e vinha esse no valor de 5 e pouco. Então eu acabei devolvendo uma carga de alimentos para qualificar a qualidade dos alimentos. No final do ano, a gente dava uma cesta básica para as famílias, com panetone, com compota, com frango, salsicha, tá? Sardinha. E além disso, Daniel, o que me fez entregar e de forma direta para as famílias a mochila e material escolar, porque as mães me procuraram no início do ano que não tinham como comprar. Elas não tinham de onde tirar. Então, dessa forma foi que a gente fez. Confeccionamos os edredons porque as famílias não tinham, e a gente não tinha como também socorrer. Então eu digo isso, que um valor tão alto por tudo que a gente fez lá e um apontamento dessa forma que foi apontado, e aqui eu não questiono os apontamentos, porque cabe a nós agora mostrar da outra forma, né? Mas a importância do que tem que se dizer, nós nunca fizemos licitação. Secretário não faz licitação. Secretarias não fazem licitação. Muitas outras compras que foi encaminhada, foi negadas. Por qual motivo na prefeitura não era negado dessa empresa? Porque se lá na prefeitura tinha que chegar preto e chegava marrom, por que não voltava como os outros voltavam? E aí a gente tem um apontamento do Tribunal de Contas, o qual ele diz, né, que desde 2018 estava com problemas a licitação. E aí o que acusa? Que eles estavam, desde 2018, desatualizados. Tá? Eu não respondia por licitação, eu não respondia por essa parte. Nós encaminhávamos, competidores dizer que não. Foram 15 vezes, 12 vezes, se eu continuasse lá, seria mais, porque foi essa orientação. E quem diz diferente, por algum motivo diz que é diferente. Porque não foi essa orientação que nós recebemos. Teve pessoas que, como eu te disse, se esqueceram que estavam sendo gravadas. E a minha passada, a minha trajetória dentro da secretaria, os números oficiais, eles relatam
Tá? Eu saí da secretaria com todo esse histórico, nós fizemos tudo isso, eu saí da secretaria e eu deixei em restos a pagar na secretaria R$4.112, tá? De restos a pagar. Em 2021, deixaram 44.049,31 centavos. Em 2022, 173.500 em restos a pagar. Bem como no exercício de 2023, 460.115,45 em restos a pagar. E o Roger, quando saiu em 2020, fechou em 6.850. Ou seja, os números oficiais da secretaria demonstram que eu tive responsabilidade e ainda deixei em caixa R$145 mil. Se alguém quer receber propina, se alguém quer se favorecer de verba pública, não vai deixar dinheiro em caixa. Tu vai queimar o que tem, tu vai entregar uma secretaria com as contas zeradas, porque assim nós recebemos com contas zeradas, né? Então, o que foi adquirido para a secretaria foi adquirido, nós trabalhei com muita responsabilidade, e a população que foi atendida por nós sabe, e trabalhei no máximo, Daniel, com 120 cestas básicas. Foi o máximo que eu trabalhei. E isso tem histórico oficial. Depois que eu saí, e até hoje, até o ano passado, porque isso consta, inclusive, no site da prefeitura, chegaram a trabalhar com 700 cestas básicas. Se trabalhou por períodos de 500, 300, 700 cestas básicas. Tá? E na minha época eu trabalhava com 120. E a população não andava no Facebook pedindo comida, dizendo que recebia meio quilo de sal, 3, 4 itens de alimentos. E quando eles chegavam na minha sala, não tinha um pai de família, uma mãe de família, que se chegasse lá e não tivesse alimentos, porque a demanda era muito grande e a quantidade que nós trabalhávamos era pouca, que saísse de lá sem, porque eu comprava do meu bolso, com meu cartão, com meu dinheiro. Eu nunca deixei sair. Dinheiro que até então eu ganhei da parte pública, da parte política, para mim eu nunca adquiri, não sou mulher de luxo, e é importante dizer, né, porque o que tem contra mim nas redes sociais, na verdade, é um rastro político, né, que a gente sabe quem são as pessoas que sustentam essa rede, porque ficam minando do que é para dizer. A gente tem como acompanhar e se sabe disso, mas isso é para um segundo momento, né? Eu fui chamada de meliante na tribuna da Câmara, né? Então, Daniel, o que é importante para mim dizer neste momento aqui é que a demonstração, Daniel, do que é preocupação com contas públicas, com o erário público, é de todos nós. Minha, tua, nós, vereadores, de todos nós. E é essa a nossa obrigação. Pois bem, então não vamos trabalhar com hipocrisia, vamos trabalhar com a realidade. Não sei se tu já ouviu falar sobre isso, porque quando a gente é preocupada com contas públicas, não pode ser só contra os outros. A denúncia que tem contra mim e contra mim e outros, ela está na justiça. Eu estou apresentando a minha defesa, constituir advogado, mas vamos ver se tu já ouviu falar sobre favorecimento pessoal direto. Então eu vou te dizer para ti aqui, e essas picuinha política, esses alvoroços todas as segundas-feiras na Câmara, é porque eu cobro muito, sempre cobrei, né? Então eu fico mais em evidência por isso. Mas tem gente que fala muito em transparência, por ser cidade pequena, isso e aquilo, em relação das denúncias, mas está com os ouvidos fechados. E a gente tem que lembrar, porque tudo é público. Nós temos de favorecimento pessoal. Nós temos aqui a nora do ex-prefeito Edvilson, que recebeu o FG7 com 20 horas trabalhado no município, quando a lei de FG7
ela disse que tu tem que ter 40 horas no município. Ela tinha 20 horas no município e 20 horas na Dom Alberto. E recebia FG maior, que tinha 2.460. Ou seja, fiz eu pedido de informação e pedi também porque a Márcia Brum, como primeira-dama, também estava recebendo a mesma FG, 2.460, para quem tem que exercer o cargo de coordenação. E que não pode, a própria lei diz que não pode. Eu fiz também o pedido de informação. Fiz o pedido de informação também de um cargo que foi criado de pagamento de 12 mil reais por mês para um cargo que criaram sem passar pela Câmara de médico diretor técnico, tá? Com 20 horas trabalhado, quando na verdade teria que ser 40 horas, o cargo teria que passar pela Câmara, e isso não ocorreu. E aí eu fiquei sabendo, eu entrei com pedido de informação, levaram também o mesmo secretário que vem aqui e responde de um dia para o outro sobre o pedido de informação, que foi o secretário Cristiano. Ele leva 6 meses, até um ano para nos responder. E aí o que aconteceu com isso? Também levaram um tempão para me responder. O Conselho Municipal de Saúde se pronunciou, tá? E também pediu a demissão e a devolução destes valores. Ou seja, o município pagou 120 indevido, criou um cargo para o médico que apoia politicamente, é partidário, para atender 20 horas, uma parte administrativa, quando já tinha uma secretária da saúde, e não atenderia paciente ainda. Tá? E aí, devolve mais 120 mil para o Fundo Municipal da Saúde, ou seja, dá 240 mil. Quem devolveu? Isso é dolo para o município. Isso aqui é dolo. Isso aqui é se beneficiar. Isso é se utilizar do que é público. Temos ainda aqui o Clóvis Mate, primo do ex-prefeito de Wilson Brum, tá? Que fizeram com ele já no início de governo um contrato de 8 mil reais por mês para retirada de cascalho, tá? Na propriedade do pai dele, as terras todas em nome do pai dele. Aí o que acontece com isso? Tanto faz retirar como não retirar, era lá os 8 mil. E a saída das terras dele já não conseguia passar um caminhão, porque era um barro só. Então o que acontece com isso aqui? Só o primo dele recebeu aqui, e os primeiros meses, inclusive, foi feito pagamento sobre os restos a pagar da Câmara, tá? O que ocorre? Só esse aqui tem uma média, recebeu uma média de mais 100 mil reais. E aí, para o escracho total de quem está preocupado, de dar faniquito, tá? De fazer discurso, de tremer beicinho, por questões políticas, partidárias, e não preocupada com contas públicas, esquecem de falar da CPI. A CPI aqui, a cidade toda tem conhecimento, e não é de hoje, né, que os pagamentos das horas dos ginásios do município não ia para os cofres da prefeitura. Ele estava sendo recebido de forma direta, com PIX e conta direto e valores vivos direto. Inclusive, bem documentado, porque as pessoas já estavam nos procurando para falar há mais tempo. Eu nunca ouvi falar. E aí a gente tem que fazer a conta de que são 4 ginásios. A R$70 a hora desses ginásios, se tu fizer uma conta muito baixa, 2 anos, que a Secretaria de Esporte agia dessa forma, isso vai dar uma média baixa de no mínimo 100 mil reais. Ou seja, de todos esses favorecimentos, Daniel, porque isso aqui é favorecimento direto. É favorecimento direto. Um prefeito sabe que não pode dar FG para quem não está cumprindo o horário da jornada de trabalho. E quando eu fiz esses pedidos de informação, e eu tenho tudo isso que eu estou te dizendo aqui, tem documentos comprobatórios, tá? Então eu te digo aqui, só nessa brincadeira aqui daria 470 mil. Eu não estou vendo ninguém falar disso. Eu não vejo ninguém bater boca lá na Câmara. Além disso, nós temos também, Daniel, outra parte, nós temos também nepotismo. Nós temos nepotismo, nós temos o filho da secretária trabalhando direto no governo, tá?
Além disso, que é importante a gente dizer também aqui, que esse contrato do primo do ex-prefeito Edvilson, ele saiu 3 ou 4 dias da prefeitura, e quem assinou foi o vice Rogério, quando assumiu. Aí ele assinou, mas quem continuou pagando o contrato foi o Edvilson. E eu quero dizer para vocês que a minha fala sobre isso aqui é para que a gente não seja do uso da hipocrisia. Quando tu quer fazer discurso de transparência, tu tem que te ater ao teu gramado também. E aqui, principalmente, o Dan, é importante a gente falar que esses valores aqui, tá? Esses valores aqui saiu direto dos cofres do município. Eles foram pagos. E aí, tu vê alguém falar? Tu vê alguém dizer que não podia? Além disso, nós temos também a banda Shine. Desde 2022 eu fiz o pedido de informação das despesas do carnaval para o mesmo secretário que esteve aqui e que não respondeu. E até o dia de hoje ele não respondeu. Me mandou um link, o qual eu encaminhei, a minha assessora Camila também encaminhou, que ele estava dando como erro. E nós não conseguimos abrir, porque ele disse que não pode nos mandar informação, que nós temos que acessar através do link. Mas nós temos no portal os pagamentos para a banda Shine de R$50 mil, num contrato direto, sem licitação. Ninguém sabia que ia ter carnaval em Rio Pardo. E novamente, esse CNPJ, inclusive tenho aqui fotos, tenho cópia de todos eles, inclusive dos últimos 2 que foi trocado, né, porque trocaram 2 vezes já o CNPJ, e inclusive esse CNPJ estava em nome da esposa do vereador, tá? E recebeu R$50 mil, tá? Foi passado esse CNPJ no dia 29 de dezembro de 2022, foi trocado esse CNPJ, e dia 7 de janeiro recebeu R$50 mil. E agora, em 2023, então a banda diminuiu o valor, recebeu R$34 mil. E até hoje também não recebemos. Foi o vereador Murilo que encaminhou o pedido de informação das despesas do carnaval de 2024. Agora também não recebeu. Creio que não recebesse também. Então eu te digo para ti, tu vê alguém falar, é a mesma coisa aqui. Fizeram um contrato direto e tu procura esses contratos com a banda Shine fora dessa gestão. Tu não vai encontrar. Não tem. Não existe o pagamento de 50 mil, de 34 mil. Isso aqui é favorecimento direto, pessoal direto. Ou seja, tudo que se acerca dentro de uma denúncia que foi feita agora, em dezembro, por situações que foi apontadas pelo MP, e eu aqui não estou dizendo que contestando o trabalho do MP, não estou. O que eu estou dizendo aqui, fazendo um contraponto, é da hipocrisia que está tomando conta. A hipocrisia das segundas-feiras, na sessão da Câmara, ela está ficando, para mim está muito boa, porque eu ando na rua e as pessoas estão enxergando a hipocrisia. Só que isso aqui são coisas que nós vamos apresentar para a ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. E cabe ser, porque eu já entrei em contato. Aí eu quero saber o seguinte, Dani, até onde e o que mais a gente vai dar continuidade do que é de transparência, do que é do público, porque não se pode cobrar. As pessoas que cobram, as pessoas que falam, elas não têm o direito de falar. A população tem o direito de falar, qualquer um de nós tem, e é a nossa função, e não é o fato de que tem uma investigação, que tem uma denúncia contra mim, que eu não vou fazer o meu trabalho como eu sempre fiz. E te digo mais para ti, Dan, para nós encerrar aqui, eu sei que o nosso espaço aqui já está chegando praticamente ao fim aqui. 9h24, infelizmente, né, nós teríamos aí com certeza assunto para bastante tempo, porque a gente tem outros assuntos para tratar também, né? Mas hoje a gente em específico atendendo a solicitação de espaço da vereadora para ela fazer a sua manifestação, então. Por favor, vereadora, siga. Daniel, quero dizer, encerrando aqui, que eu trabalhei muito
para dar o melhor de mim, dei o melhor de mim, enquanto estava na secretaria. Sempre procurei pautar da forma mais correta que tinha. E nunca fui omissa, tanto que eu não precisava estar aqui. Porque aqui na nossa cidade, nós já vimos prefeitos caçados, prefeitos presos, nós já vimos aqui várias situações, e eu não lembro de ninguém vir aqui. Eu não tive, e é claro que se deixe bem claro aqui, eu não tive caminhonetes, carrões apreendidos, eu não tive construção faraônicas no centro da cidade, eu não tenho. Na minha conta, está à disposição de quem quiser ver, eu não tenho. Vivo a minha vida muito pautada com um pouco que eu tenho, porque eu tenho uma outra renda minha, pessoal, e dizer para você, gente, que na Câmara, as pessoas que confiaram em mim, eu trabalhei, procurei fazer o meu melhor trabalho, procurei trabalhar e nunca deixei de atender a população, seja na Câmara, seja na minha casa, seja a hora que for. Eu não fui para a Câmara para brincar de madame, eu não fui para a Câmara para brincar de Barbie, eu não fui para a Câmara para brincar de tomar chimarrão e me achar autoridade, não. Eu fui para a Câmara para trabalhar, a população me paga para isso. E basta a gente olhar o site da Câmara. Tá lá o perfil de cada um e o que tem feito. Tá lá todos os nossos trabalhos. É lá que a gente mostra competência, é lá que a gente mostra utilidade, é lá que a gente mostra para que a gente veio. E eu quero dizer para vocês que eu tenho 42 projetos de lei que foi encaminhado, 25 projetos aprovados, tem outros em andamentos. Projetos dos quais eu fiz, que é o dossiê Vários Tons de Rosa, que é em relação de dados de estatística para as mulheres com atendimento nas políticas públicas, a validade dos produtos que estão em promoção, que ele permaneça junto nos mercados. Eu tenho vários projetos, inclusive, eu vou dizer aqui o que eles não dizem, é o fato de que o Conselho Municipal de Segurança Pública é de minha autoria o projeto, fui eu que fiz, e o município no momento que precisava, quando estavam os atentados nas escolas, né, fui eu que fiz. E ainda tenho um outro projeto que eu apresento há 3 anos, que é o COMPIR, que é o Conselho Municipal da Promoção de Igualdade Racial, o qual nunca consegui que fosse aprovado, porque tem que ser encaminhado do Executivo, e o prefeito nunca encaminhou. Ou seja, né, certamente será o próximo prefeito que vai receber esse projeto para que possa valorizar, respeitar e trazer um pouco de dignidade para a população em relação da promoção de igualdade racial. Digo isso aqui, Daniel, encerrando, e dizendo que muito mais a gente tem para falar, e eu não vou me calar, tá? Sobre o meu trabalho, eu tenho tranquilidade do que eu tenho feito, sobre a minha conduta, tenho também, e a satisfação aqui nesta casa hoje, aqui no espaço da rádio, é para a população de Rio Pardo. Para a população de Rio Pardo, que me conhece, que conhece a minha trajetória, é para essa população que sabe quem é Jane Franco. A parte judicial já está com um advogado. Agora, quanto à parte política, eu estou esperando. Quanto à parte política, eu estou esperando agora desenrolar de várias situações e outras que vai ser encaminhado. E aí a gente pode discutir sobre isso aqui. Isso aqui é favorecimento. Eu nunca recebi. Somente aqui dá R$470 mil. E esses são os que estão sendo apontados. E também dizer que enquanto trabalhei na secretaria, a única arma que eu usava lá dentro, a única arma que eu usava, principalmente em épocas de cheias, de chuva, era a bota e lona. Era bota, lona e capa. Então eu sempre procurei tratar com respeito e acompanhar e respeitar o que diz a lei do funcionário dentro da secretaria. E assim segue, não posso falar mais sobre outras coisas que estão ainda dentro de um processo que tem que ser respondido, né, Daniel? E cada um terá o tempo de apresentar a sua defesa. Tá, então, o que disse hoje a vereadora Jane Franco no programa Cidade Alerta, uma entrevista bastante forte em relação às especulações envolvendo o seu nome, né, que acabaram aparecendo aí em denúncias, né, de possíveis irregularidades
no momento em que ela era secretária do Trabalho, Cidadania e Assistência Social. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Rádio Rio Pardo Notícias. Voltamos, Rádio Rio Pardo Notícias, FM 103.5, também na SPTV em áudio e vídeo para você. Hoje também no programa Cidade Alerta, ele que está embasando o nosso Rio Pardo Notícias de agora à tarde, nós tivemos a participação do presidente do PL, já inaugurando, né, este espaço que nós teremos para tratar de eleições aqui na nossa programação. O Johnny Rocha falou então de um evento que tem do PL neste final de semana e também já projetou o partido para as próximas eleições. Acompanhe conosco. E agora nós estamos prestes a iniciar um pleito, né, um processo eleitoral, e o nosso partido está se organizando muito bem, diga-se de passagem, para poder enfrentar as eleições e dar resposta para o eleitor. O eleitor pede uma cidade melhor, uma gestão melhor, e isso nós estamos preparando nos tempos atuais para poder fazer aquilo que exatamente o morador, o cidadão de Rio Pardo merece. E nesse sentido, amanhã nós vamos estar organizando um evento, né? Um evento de dimensão interna, mas que vai ter uma repercussão externa, porque nós estamos lançando o projeto do plano de governo. No dia 22 de julho do mês que vem, nós vamos fazer a convenção, onde nós teremos a oficialização das nossas candidaturas, dos nossos candidatos a vereadores, dos candidatos a majoritária, e o dia 22, então, ele vai ter uma importância muito grande para nós. E o PL, nós marcamos isso, todo dia 22 nós fizemos um evento, né, para que exatamente a gente possa exercer esta democracia das eleições, a democracia da política, né? E então amanhã nós vamos dar o pontapé inicial de preparar as equipes para fazer o plano de governo. Um plano de governo que seja, né, como dizia o nosso saudoso prefeito Denis Colossi, execuível e factível, né? Numa história de bastidores que ela é muito folclórica, essa história do execuível, mas que seja realizado. Até porque plano de governo só interessa no período das eleições. Depois ninguém mais fala em plano de governo. E nós não, nós temos um plano de governo que vai ser uma bíblia, como foi quando eu fui prefeito, de trazer indústrias, de apoiar o turismo, de melhorar a saúde, de recuperar as estradas do interior, enfim, é trabalhar para o povo em cima daquilo que foi dito para o povo. Nós assistimos diversas vezes, né, em eleições aí os candidatos prometerem o céu, a terra e depois não cumprirem nada, aliás, nem se lembrarem mais. Por exemplo, o que aconteceu na última eleição, quando nós tivemos o prefeito eleito que depois de 1 ano e 3 meses renuncia ao mandato. Eu quero dizer que se o povo de Rio Pardo me eleger prefeito, eu vou ficar 8 anos. Ou aquele que depois me suceder. Porque nós fizemos um plano que é sério, de modificar o que está acontecendo em Rio Pardo. Este marasmo que nós estamos assistindo, uma cidade decaindo assustadoramente. Rio Pardo não merece isso. Rio Pardo está sendo comparada com Pantano Grande, e aí mérito do prefeito Mano Paganotto, que faz uma grande gestão em Pantano, mas nós temos que evoluir, nós temos que ser comparado com as grandes cidades aqui do Vale do Rio Pardo, em progresso, desenvolvimento, geração de emprego, e isso nós soubemos fazer, já fizemos isso. Então o PL está se organizando. Amanhã nós fizemos um encontro com nossos pré-candidatos a vereadores, com os nossos militantes mais próximos, né, para exatamente fazer a dispersão de como nós vamos conduzir o processo eleitoral. Nós queremos, né, estar na frente desse processo. Sei disso, sei que hoje todos estão preocupados comigo, com a minha candidatura, porque é uma candidatura que vem para ganhar as eleições, né? E isso nós vamos dizer para o eleitor nos conhece, eu sempre disse, o povo de Rio Pardo me conhece, sabe que eu sou um homem de palavra, um homem sério, que cumpre aquilo que se propõe. Então é isso, amanhã nós estamos iniciando uma parte mais intensa, que é abrir os debates para a elaboração de um plano de governo, que depois vai ser apresentado no período eleitoral e no dia 22 de julho, quando nós tivermos a nossa convenção, lembrando que o período de convenções, né,
ele começa no dia 20 de julho e vai até o início de agosto. Nós vamos fazer exatamente no dia que simboliza o número que nós estaremos usando na campanha, que é o 22, né? Então é isso. Amanhã começamos esse processo já de elaboração do plano de governo que nós estaremos apresentando à nossa comunidade. Uma coligação, para mim, ela passa a ser uma lei. Aquilo que nós decidimos vai ser cumprido durante 8 anos, né? Então essa situação nos leva a repetir a União por Rio Pardo, que durante quase 8 anos eu comandei quando prefeito de Rio Pardo. Nos próximos anos, nós vencendo a eleição, e vamos vencer, nós vamos ter de novo a União por Rio Pardo. A União por Rio Pardo, ela é composta pelos partidos que quiserem aderir à nossa ideia de gestão no sentido do desenvolvimento econômico e social. Atrair empresas, gerar emprego e valorizar o povo. Essa é a nossa ideia de governo. E nesse sentido, na nossa coligação, nós já temos confirmado o Podemos, o PSD, e a definição, lógico, vai acontecer entre os partidos, né? Não compete a mim dizer que vai ser o Pedro, o Paulo. Nós temos nomes aí de pessoas muito bem conceituadas na cidade, né? O Mário Colombo pelo PSD, o ex-vereador Dirceu, o Luciano Silva pelo Podemos, e aí nós também temos o leque de outras pessoas, quem sabe, e ampliando a coligação se outros partidos quiserem aderir. Como o período oficial de candidaturas ela acontece de 20 de julho a 5 de agosto, é ali, Daniel, que nós vamos oficializar todos os nomes, né? Nós já temos uma nominata para vereadores fechado, já fizemos o pré-lançamento dessa nominata, que eu tenho certeza que é a mais qualificada. Os nossos candidatos, eles estão na linha de ponta para representar o PL, a nossa proposta, e tenho certeza que a nossa coligação, quando toda ela estiver fechada, também vai ter os melhores candidatos a vereadores. Nós queremos fazer uma Câmara de Vereadores que a maioria seja nossa. O PL vem num processo de crescimento, tenho certeza absoluta, isso eu digo com a convicção que eu sempre falei para a comunidade de Rio Pardo, e falo com convicção, bem claro, o PL vai se tornar o maior partido de Rio Pardo a partir do dia 6 de outubro, quando as urnas falarem quem serão os representantes da sociedade de Rio Pardo. Então, nesse sentido, nós estamos muito bem estruturados, o PL, e com os partidos que já estão dentro da coligação, o Podemos e o PSD. Claro que tem ajustes internos, claro que tem ainda acertos que temos que fazer, mas eu acredito aí que nos próximos dias nós estaremos anunciando já a definição de quem é o vice. Independente do nome, Daniel, Rio Pardo me conhece, sabe que a eleição é a eleição que o Joni vai estar disputando contra o Pedro, o Paulo, o João. Não sei se vai ser só contra o Ricardo, contra o Tenente Célio, contra o atual prefeito, não sei se vai ter outra mudança, mas há uma tendência de serem esses nomes, né? Me parece também que o PSB está projetando lançar um nome, o direito de lançarem, né? O Dupont, parece que o Graxa, né? Que é um pré-candidato também do PSB. E é isso a democracia, é eu enfrentar eles e eles me enfrentarem. E eu sei, Daniel, a gente conhece a eleição, a gente sabe que no período da eleição o chumbo vai vir uma artilharia de festim contra mim, porque não faz efeito. Que vale os canhão que eu tô preparado, a laser aí, para tocar pro povo de Rio Pardo, para entender que o povo de Rio Pardo tem que ser despertado. Não dá mais para ficar nessa gestão feijão com arroz, que na última hora faz um financiamento para fazer calçamento de algumas ruas, algumas pontes, e achar que Rio Pardo tá bem, ou eu até acho que essa eleição vai ser a eleição dos ranchos. Tô com um palpite, tem muito rancho guardado. Acho que vai ser a eleição dos ranchos. Mas eu tenho falado muito com a minha gente, com o meu povo. E o meu povo tem dito muito isso, Joni. Nós vamos ganhar muito rancho na época da eleição. Mas nós vamos votar naqueles que nós já decidimos. E eu tenho coisa que eu não posso dizer aqui, porque eu não estou no período ainda, né? Ainda o período oficial, que se pode pedir voto, que se pode dizer, mas enfim. Nós estamos com o nosso nome aí pronto, preparado, com uma artilharia pesada, para enfrentar o processo eleitoral. Uma artilharia terrestre, aérea,
Até porque me parece que foi proibido de helicópteros pousarem em Rio Pardo aí, né? Que teve uma ordem do prefeito, que teve na Câmara de Vereadores registrando um BO de uma ocorrência, de uma ocorrência, de uma ocorrência, de uma ocorrência. Nunca tinha fim a ocorrência que ele falava. Mas vem cá, o povo merece ser ajudado. Os helicópteros que eu consegui, a maioria, com o deputado Marcelo, vieram ajudar o povo de Rio Pardo, que estava isolado na barragem, no Passo da Areia, no Passo Taquara, nos Quilombolas, no Albardão. E parece que disseram, não pode, foram para a Câmara, o gestor municipal dizer, não pode acontecer isso. Bom, hoje nós estamos proibidos de transitar aqui em Rio Pardo, porque por chão, o interior, ninguém anda. Por cima, não pode porque é proibido. Não, nós temos que mudar isso, nós temos que ter uma política séria, uma política pro eleitor, pro interior que está abandonado, nunca teve na história. Poucos dias um cidadão pré-candidato teve aqui dizendo que foi a chuva. Não, a chuva foi agora. O interior teve abandonado 3 anos e 6 meses da atual gestão. E que eu tenho certeza que nos últimos meses agora vão dar tudo que pode para tentar mudar esse quadro, que não vão mudar. O eleitor já sabe o que ele quer. O que ele quer é o que não tem agora. Não temos estrada, o interior abandonado. Por incrível que pareça, cidadão de Rio Pardo, tu que está nos ouvindo, tem crianças que há 2 meses não vão para as escolas, Daniel. Porque não tem transporte. Isso não pode acontecer, isso é caso de Ministério Público. Quero dizer para vocês que estão me ouvindo, que são do outro lado, podem me processar. Eu já estou cansado disso, né? Pode me processar à vontade, pode dizer o que quiser dizer. Eu já estou acostumado, né? Eu já recebi muitos processos daqueles que não aceitam a figura do Johnny, que eu sei que é uma figura forte, uma figura histórica aqui em Rio Pardo, eu sei disso. Pelo que eu represento, da esperança daqueles que estão desassistidos, nosso interior, nossas vilas, aquelas pessoas que hoje perderam quase tudo e estão numa fila de espera de uma documentação que já deveria estar concluída para receber os auxílios. Tudo isso representa uma gestão, Daniel, que nós vamos fazer. Então, voltando para a coligação, nós queremos dizer que a nossa coligação está muito bem alinhavada, estamos abertos a outros partidos, mas também estamos sabendo que outros partidos estão assediando os nossos parceiros para, quem sabe, também compor com eles outra chapa. Nós estamos preparados, muito bem preparados, meu amigo, minha amiga, para a próxima eleição, para fazer um grande governo de transformação, porque Rio Pardo merece. É isso. Em relação a essa questão da coligação, eu já te fiz essa pergunta, acho, esses dias, quando a gente fez uma reportagem pro Live Portal, mas vou voltar agora, até porque nós vamos trabalhar isso ainda para frente, né? Até o momento da definição, definitivamente, com perdão da redundância. Mas quando o teu nome voltou, né, a pauta para a eleição deste ano, enfim, se posicionou o PL, presidente do PL, se colocou como pré-candidato a prefeito de Rio Pardo, o pessoal analisou como automático e normal que o teu candidato a vice fosse o candidato que tu apoiou na última eleição, que foi o Ricardo Figueiró. Inclusive a pergunta nós vamos fazer para ele também quando ele estiver aqui, tá certo? Essa aproximação que todo mundo julgou natural, por que não aconteceu ou não está se apresentando agora, Johnny? E tu acredita que ainda possa acontecer uma aproximação com o atual partido do Ricardo, agora o PP, por exemplo? Pergunta, né, complicada, inteligente e que vai ter uma resposta à altura, né? O Ricardo é um nome que está aí posto, né? Há 4 anos atrás nós apoiamos ele, o Ricardo fez quase 6 mil votos com o nosso apoio, né? Toda a nossa turma apoiou uma eleição difícil em cima da Operação Camilo, que atingiu o ex-prefeito Rafael e que não respingou uma gota na Rosane, que era vice-prefeita, nenhuma, até porque não tinha nenhum envolvimento, e não estou fazendo julgamento. Quem está julgando é a justiça, não sei se o Rafael cometeu ou não, eu não posso dizer nada disso, mas a Operação Camilo aconteceu. E a Rosane assumiu, ficou 7 meses como prefeita, fez um grande governo em cima da pandemia, e naquela oportunidade, na dificuldade de nomes, o Ricardo apareceu e foi um nome surpresa, fez uma boa votação, fez 6 mil votos. Numa conversa com ele, eu lembrei que na minha última eleição eu fiz 13.300 votos, o dobro mais 1.000, né, daquilo que ele fez, e que eu teria uma visibilidade também. Discordamos, né, natural, o Ricardo quer trilhar o caminho dele, que é natural, é um rapaz jovem, um cara inteligente,
mas tivemos caminhos diferentes, né? Essa composição que poderia ser possível acabou não acontecendo. Temos também a interferência de partidos. O Ricardo era do PTB, foi pro Podemos, ficou um tempo, esteve na Assembleia ganhando quase R$8.000 por mês lá, fez o trabalho dele e agora foi pro PP para representar um outro projeto que é natural, que é legítimo e que é um direito dele e do PP, né? Lembrando para aqueles que não acompanham muito a política que o PP foi meu vice durante 8 anos na figura do grande prefeito, ex-prefeito e saudoso Bertoldo Prit. Tive a honra de conviver com ele durante 8 anos numa relação muito fraterna, muito amistosa, muito cordial, onde nós não tivemos nenhum desentendimento, ficamos 8 anos, quase 8 anos juntos, e o PP então foi meu parceiro. Honrei o que eu tratei com o PP, mas o PP agora com a outra direção, né, que comandada pelo Cláudio Bastos, que saiu do PTB, foi, parece, PMDB, não sei se PSDB, e agora está no PP e está fazendo o PP. Então o Ricardo me parece que está indo para um caminho, eu para outro. Acho difícil, Daniel, acho muito difícil que haja uma composição ali na frente. Nessa eleição praticamente descarto isso pelo entendimento do Ricardo, é um direito dele, vamos deixar bem claro, de trilhar o caminho dele, ele puxando à frente. Um direito dele sem problema nenhum. Acho difícil compor com o Ricardo nesse momento. Uma outra pergunta importante para ti nesse momento, Johnny, assim como essa que o pessoal também comenta e fala. A gente observa muita gente perguntando na rua, né? E tu já deve ter ouvido e é por isso que eu te dou a oportunidade agora de falar. Muita gente fala assim, mas será que o Johnny vai conseguir concorrer mesmo? E a pergunta que eu te faço, tu julgou a pergunta inteligente, vou tentar fazer uma pergunta inteligente de novo para ti. Por que as pessoas falam isso, Johnny? Porque talvez tu não tenha concorrido na última eleição e agora para essa mudou, o que mudou? A gente viu no final do ano passado, tu fez algumas postagens relativas a um possível impedimento para concorrer, que o pessoal ainda tinha alguma dúvida, né? Então, o que realmente existe, se é que existe alguma coisa nesse sentido, eu gostaria que tu falasse, para deixar bem claro até, para essas pessoas que estão perguntando isso. Será que o Johnny vai poder concorrer mesmo? Que pergunta boa. Sabe quem é que diz que eu não posso concorrer? Foi inteligente de novo? Muito inteligente, muito obrigado. Daniel. Sabe quem é que diz que eu não posso concorrer? Aqueles que estão loucos de medo que eu concorra. Só eles dizem, uma minoria. Para mim, uma minoria insignificante diz que eu não posso concorrer. Mas eu preciso dizer o que aconteceu, Dani. Quando eu saí da prefeitura em 2012, eu cometi muitos acertos e tive erros. O Tribunal de Contas apontou esses erros, irregularidades. Quando o prefeito Schwank assumiu a prefeitura, eu tinha ganho uma eleição dele em 2008, veio o parecer do Tribunal de Contas pela não aprovação das minhas contas. Então foi feita uma movimentação na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é legítima, a decisão é da Câmara, e a Câmara de Vereadores não aprovou as minhas contas. O que representa isso? Representa uma inegibilidade de 8 anos. A Câmara rejeitou as minhas contas e fiquei inelegível 8 anos. 2014 mais 8 dá 2022 nas minhas contas, né? Nas contas deles é 2030, dos insignificantes. Na minha é 2022. Fui no cartório eleitoral no ano passado, se não me engano, agosto, setembro, e peguei a certidão que diz que eu estou apto a concorrer. Apto significa pode concorrer. Eu não tenho nenhuma condenação, nenhuma criminal, eu não tenho condenação eleitoral, tenho a rejeição das minhas contas pelos vereadores. Inclusive, todo mundo sabe o que aconteceu naquela histórica votação. Teve vereador que se vendeu por R$10.000 e 2 cargos para votar contra mim. E, aliás, nunca mais se elegeu. E não quero o mal de ninguém. A lei do retorno, ela existe. A vida no ciclo, né? Ela é uma coisa que vai e vem. A lei do retorno, ela bota cada um no seu lugar. Tô aqui, faceiro. E, Daniel, um dia que tu tivesse a oportunidade de sopetão entrevistar qualquer vereador que rejeitou minhas contas, pergunta para ele por que eles rejeitaram. Porque o partido mandou. E para minha felicidade, Daniel, a grande maioria dos vereadores que votaram contra mim estão me apoiando nessa eleição. As voltas que a vida dá. E isso me deixa muito feliz, muito contente, porque eu não guardo mágoa, né? Eu tenho
um amor por Rio Pardo que é muito maior que possíveis rancores e mágoas. Nós vamos dar um processo eleitoral pesado, que eles vêm com essa artilharia aí de pólvora para cima de mim. Então a gente sabe o que tem dentro da prefeitura. Na prefeitura tem uma figura que exerce o cargo de direito, tem outros que mandam. A gente sabe disso, que vem de fora, vem de Porto Alegre, que vem aí dos vereadores, vão lá e faz isso, faz aquilo. Aliás, nós temos 2, 3 governos paralelos dentro da atual administração. E nós temos deputado, que a gente sabe, o deputado Edvilson, o conselheiro do tribunal Edson Brum, são todos PMDB e faz parte disso. Tô falando mal, não tô criticando ninguém, faz parte disso, o PMDB tá vindo, então eles vêm e fazem reunião, chamam os CCs, xingam os CCs, chamam os assessores. Há poucos dias atrás foi uma reunião vergonhosa que aconteceu, aonde que eles diziam, não esquece o Joni, bate no Joni, falem do atual governo. Falar o que do atual governo? Do empréstimo que fez o ano passado, que o próximo prefeito, que pode ser eu, aliás, eu não sei se eu posso dizer que vai ser eu, vai ter que pagar o empréstimo. Estão fazendo troca de calçamento, aliás, quem caminha pela Andrade Neves, olha o que está acontecendo com esse calçamento que foi trocado aqui na Andrade Neves, Daniel. Está se esfarelando, parece um pó. As quinas de várias pedras de calçamento colocadas na Andrade Neves estão se esfarelando. Existem ondulações já na Andrade Neves. E nós tínhamos um calçamento de paralelepípedo. Claro que aqueles que querem ver uma cidade moderna, diz nós estamos com uma cidade moderna. Olha o calçadão aqui. Há 3 meses, 2 meses está interditado. Processos judiciais, interditado lá o processo lá na matriz, que vão construir um coreto, um restaurante novo. Tchê, nesta hora, Daniel, que nós temos centenas de pessoas desabrigadas, eu pararia tudo e iria atender eles. Não tem dúvida, eu estaria lá essa hora. E me cobraram eles, aonde que estava o Joni na época da enchente? Eu estava arrumando recursos para Rio Pardo. Estava conseguindo caminhões para Rio Pardo, recursos. Pessoal que estava fazendo a travessia da barca não tinha dinheiro. Era pessoal fazendo ali, cada um dá um pouquinho. Eu consegui R$2.000 com o Marcelo Moraes e o Sérgio Moraes para ajudar 7 embarcações ali que estavam fazendo o transporte. Eu consegui 4 caminhões que vieram para Rio Pardo para nós direcionar para toda a comunidade que estava precisando. A minha família trabalhou muito a favor dos desabrigados, dando lanches de manhã, de noite, fazendo almoço junto com outras pessoas num trabalho comunitário. Lá onde que o meu filho tem arena de esportes, lá foram abrigadas 19 pessoas durante 20 dias. Paramos de trabalhar lá, eu ajudo o meu filho de noite, final de semana eu ajudo ele. Paramos para que as pessoas pudessem ser acolhidas. Então eu vejo que Rio Pardo, nesse processo todo, Rio Pardo está muito mal. Fechou a Boave. Quem é que foi lá do governo para pedir para Boave continuar? A Boave é um patrimônio dos riopardenses, fechou. Teve agora essa inundação lá, afetou muito ela lá. Me diga, o atual prefeito, qual empresa foi visitada para vir para Rio Pardo? Perdemos a Beira-Rio para Pantano Grande. O prefeito Mano fez ali em Pantano o que eu fiz quando eu era prefeito. A Superpan queria se instalar aqui na região, eu convenci o dono da Superpan, o Arildo, e construiu o prédio. A prefeitura construiu o prédio da Superpan, desapropriamos a área, fizemos a construção em troca de 200 empregos que era o prometido. Hoje tem mais de 1.000, e por incrível que pareça, tem gente que ainda torce para a Superpan não ficar em Rio Pardo porque não paga muito bem, porque nós precisamos ter mais Superpan em Rio Pardo, precisamos ter mais Afalon, porque eu trouxe as Afalon para Rio Pardo e vou trazer mais emprego. Essa semana, Daniel, eu tenho um vídeo aqui que por enquanto eu não vou mostrar. Eu estive visitando um empresário para vir se instalar em Rio Pardo. Ficou muito bem sinalizado de um ramo tradicional na nossa cidade para vir para cá. E eu pretendo, anunciar isso ainda durante o período eleitoral, quem sabe logo ali na frente, um grande empreendimento para Rio Pardo. Mas Rio Pardo precisa ter emprego, Rio Pardo precisa ter a vocação social de olhar para os que não têm. Rio Pardo precisa trazer empregos, não é a região crescer e nós assistirmos o nosso censo democrático. Nós perdemos 3.000 pessoas. De quase 40 mil, viemos para 36 mil e alguma coisa no nosso censo demográfico. Então nós precisamos fazer. Sábado passado eu caminhei na rua Andrade Neves à noite, não tinha uma viva alma. Cadê os jovens de Rio Pardo? Estão indo para Santa Cruz porque Rio Pardo não tem nada, e não tem nada porque
que as coisas não acontecem. A parte de turismo, a parte de cultura de Rio Pardo, que me perdoem todos aqueles que estão à frente, olha o que fizeram com a festa do peixe, olha o que fizeram com o Natal, né? Nós tínhamos festa portuguesa, Natal iluminado, Réveillon das águas, sonhos de inverno. Tomara que aconteça este ano ainda. Rio Pardo precisa viver, precisa ter energia positiva. Hoje a gente caminha no comércio, Joninho, nós estamos indo embora, Joninho, nós vamos parar, Joninho, não dá mais. Nós precisamos reerguer Rio Pardo, num grande mutirão democrático de apoio, de dizer que Rio Pardo pode dar certo e vai dar certo a partir do ano que vem. O que está acontecendo hoje em Rio Pardo, infelizmente, é uma tristeza. Ah, tem o clima. Claro que tem o clima. O clima começou no dia 29 de abril. Mas já tinha se passado 3 anos e 4 meses dessa gestão que fica na história marcada pelo que estão fazendo, que é praticamente nada. Infelizmente eu tenho que dizer isso. 10h17, candidato ou pré-candidato à Prefeitura de Rio Pardo, né, do PL, o Johnny Lisboa da Rocha, presidente do partido. Deixa eu só, antes da gente encerrar, só para passar de novo o serviço do que vai acontecer no final de semana, Johnny. E as datas de como vocês planejam até lá a abertura definitiva do período eleitoral, como é que vocês vão trabalhar? Daniel, antes de encerrar, eu quero dizer ao povo de Rio Pardo que a minha fala gera debates, gera comentário, vai permitir o contraditório, e tudo isso faz parte, e durante o período eleitoral nós vamos ter muita coisa para dizer, uma artilharia pesada, e vamos debater tudo que nós temos que debater efetivamente. Então, dizer que estamos preparados para falar. Tem gente que não gosta da polêmica, tem gente que, quem não gosta, que fica assistindo ou mexendo no celular, né? Nós estamos aqui para debater com o Rio Pardo, dizer que a nossa cidade precisa ser outra. Amanhã, sábado, né, lá no Sindicato dos Funcionários Municipais, onde nós alugamos, nós vamos fazer um movimento interno de composição de equipes para montar o plano de governo que nós vamos apresentar em 22 de julho, quando tivermos a convenção oficial do PL. E a partir da convenção oficial nós apresentaremos o plano de trabalho e junto com nós estaremos definidos todos aqueles partidos que vão compor a União por Rio Pardo. É um projeto ousado, é um projeto para sair dessa situação que nós estamos vivendo aqui em Rio Pardo. É uma situação de calamidade, a gente sabe, entende, mas nós vamos passar isso. Rio Pardo vai se reerguer e vai se reerguer muito pela competência daqueles que estão na linha da frente, que tem coragem, que tem determinação, que tem palavra e que sustentam aquilo que dizem. Então, Daniel, é isso. Fico muito feliz de ter ocupado esse espaço, de abrir esse debate. Sei que a polêmica está aí e eu sei usar muito bem as redes sociais, estou calmo, mas ali na frente nós vamos fazer uma grande campanha de dizer pro eleitor, pro cidadão riopardense: a nossa cidade merece ser uma cidade muito melhor do que ela é hoje. Muito bem, tá aí o que disse o Johnny Lisboa da Rocha, presidente do PL, né, que falou sobre o evento nesse final de semana e sobre o cronograma do partido visando as próximas eleições, tá certo? Antes de encerrarmos o Rádio Rio Pardo Notícia, deixa eu dizer para vocês, não esqueça, né? Amanhã às 5h30 da tarde, o segundo Grenal da história, que vai ser disputado fora do Rio Grande do Sul. O jogo é no estádio Couto Pereira, o estádio do Curitiba, né? Que tem o mando do Grêmio, mas em virtude da impossibilidade tanto da Arena, naturalmente esse jogo seria na Arena, né? Mas como do Beira-Rio, neste momento, este jogo então acontece lá no estádio do Coritiba. O Grêmio deve ter o Augustinho Marquezin, João Pedro, Rodrigo Eli, Gustavo Martins e Reinaldo, Duqueiroz, Dodi e Felipe Carvalho, o Christian Pavon, João Pedro, o JP Galvão e também o Galdino. Esse é o time do Renato Gaúcho, deve ser o time do Renato Portaluppi, que começa o Grenal amanhã. O Inter, com a provável escalação de Fabrício Bustos, o Vitão Mercado e o Robert Renan, Bruno Henrique e Fernando, Wesley, o Johan e o Wanderson, e na frente o Lucas Alari, o time do Eduardo Cudê. Lembrando que esse jogo, então, o Grenal é 5h30 da tarde neste sábado lá no Couto Pereira, tá certo? Rádio Rio Pardo Notícias volta na segunda-feira a partir das 4 da tarde aqui na programação da 103.5 e também da SPTV.